Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Agrega Talks. Hoje a gente trouxe um convidado, o Igor, onde nós vamos falar sobre como construir equipes de altíssimo desempenho. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Igor, que bom que tu está aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Igor, ele é um velho conhecido nosso aí da Agregar, que gentilmente veio aí nos iniciar os convidados. E a gente quer contar um pouquinho para vocês também a trajetória profissional do Igor. Igor, atualmente você está na Rotoplastic, né? Isso. E conta um pouquinho pra gente hoje qual que é o seu cargo, o que você tá fazendo. Bom, atualmente eu sou gerente de suprimentos da Rotoplastic, tá? Uma empresa de rotomoldagem no Planalto Rio-Grandense. Hoje eu tô com toda a parte de supply chain, então a parte de compras, PCP, PCM, almoxerifado, expedição, tudo que envolve o atendimento ao cliente e a programação junto aos fornecedores. É um desafio bastante grande. Eu vim de uma área mais focada sempre na área de compras, como procurement, e agora eu estou pegando todo esse guarda-chuva que é a área de suprimentos. E Igor, conta um pouquinho pra gente, antes disso, você teve uma passagem também na Palfinger, né? Exato. E aí ali também, que era onde era mais focado. Como é que era lá? Pessoas, assim, quantidade de pessoas no seu guarda-chuva, como é que era essa estrutura? Lá eu tinha uma equipe menor do que eu tenho hoje, lá era um departamento bem focado na parte de compras, então desenvolvimento de fornecedores e a negociação, a parte mais estratégica do que seria o guarda-chuva de compras, né, ou da área de suprimentos. Então eu tinha uma equipe bastante reduzida comparada com o que eu tenho hoje, mas era uma equipe bem focada no estratégico, então negociação de contratos, a parte de desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de novos itens e produtos com requisitos bem altos que a Palfinger exige a nível global. Por ser uma empresa global, ela faz todo um pacote de exigências em cima de seus produtos para desenvolvimento e liberação de fornecedores. Igor, a gente sabe que nessas empresas está muito cobrado por resultados, né? Principalmente porque é uma área estratégica, a parte de compras, né? E como gestor, quando que tu te deu conta, assim, da importância realmente de engajar a tua equipe, né, de fazer com que esse pessoal trouxesse os resultados que tu gostaria? Esse acho que foi um momento foi um divisor de águas na minha carreira, quando eu percebi que eu gostava mais de ensinar do que estar executando as tarefas. Então, eu comecei sendo como um especialista, quando eu retornei para a Palfinger, e eu nós estamos falando de que ano? Isso a gente está falando em 2018. Ih, já faz... Então, tempo. Quando eu retornei, eu recebi como missão reestruturar a área de compras. Então, dentro da experiência que eu já tinha do grupo, de outras empresas que eu tinha passado, começar a montar um time e buscar os melhores perfis para compor a área de compras foi um grande desafio. E quando eu percebi que isso é o que me brilhava o olho de poder ensinar e compartilhar aquilo que eu sabia com as pessoas, é o momento que mostrou, não, eu estou no caminho certo, eu quero ser um gestor de equipes e principalmente de equipes de alto desempenho. E Igor, como conciliar, né, esse negócio de planilhas, números, reuniões com diretoria, que a gente sabe que tem muito isso, viagens, e estar ali presente com a tua equipe e fazendo o negócio acontecer? Isso é bastante desafiador, como tu colocaste, porque tu tem N atividades dentro da empresa, né? E tu tem uma gestão também te cobrando esse resultado e tu tem que entregar isso. A partir do momento que tu começa a ter a confiança na equipe, que tu botou as pessoas certas nos lugares certos, tu entende que tu pode sair um pouco da operação, aí o que eu chamo de ócio operacional, tu pode dar o luxo a esse ócio operacional e pensar um pouquinho mais na estratégia. E trazer muita informação para essa equipe. A equipe ela precisa de informação para executar o trabalho. Então, é onde tu vai fazendo esse link. A gente pode pensar assim, ao delegar, também precisa um manejo adequado para que tu passe as informações da forma correta,
e que tu consiga acompanhar e cobrar o resultado. Exato, tu tem que ter muito cuidado entre o delegar e o delargar. Certo. Esse é um ponto bastante crucial. Então, o delegar é tu também ter um feedback. Não é aquela questão, tu entendeu o que eu quero? Não, é explicar a tarefa, discutir, ter o feedback se realmente é aquilo que tu precisava, está alinhado com a estratégia da empresa, e daí sim entregar a execução da tarefa para essa pessoa. Claro, é o conseguir se certificar de que o outro compreendeu o que foi comunicado. Exato. E isso parece, a gente está aqui falando, né, como se fosse muito fácil. Mas eu imagino que ensaio e erros, né, na medida que tu vai conhecendo, que daqui a pouco tu cria uma expectativa em relação a uma pessoa, e aí daqui a pouco tu vê que aquela pessoa não tem aquela competência necessária para execução, e aí daqui a pouco uma outra pessoa da equipe te surpreende, né, e assumindo a responsabilidade, se comprometendo. É um jogo de xadrez. Tu tem que saber colocar as peças no lugar certo de acordo com a estratégia que tu quer executar. E o detalhe, né, Igor? Sem criar disputa interna entre eles, que eu acho que esse é um grande desafio numa equipe, né, maior, né, porque acaba existindo uma competição. Claro. Mas quando todos sabem o seu papel e responsabilidade, tu reduz essa questão de disputa entre eles, né? Sim. Então, cada um sabe o seu papel, cada um sabe a sua responsabilidade e o que tem que entregar. E o bacana disso é quando tu consegue fazer com que as pessoas comecem a trabalhar em conjunto. Então, tu tem uma pessoa com mais habilidade técnica e outra com mais habilidade comercial. Se tu conseguir somar esses dois fatores, tu começa a subir o nível da equipe. Então, a equipe que eu tinha na Palfinger para a equipe que eu tenho hoje, ela tem uma diferença. E uma das missões que a empresa me pediu atualmente é de desenvolver uma equipe de alto desempenho. Então, é pegar esses perfis diferentes, encaixar eles e começar a entregar um resultado maior. Porque eu tenho um setor hoje que ele acaba sendo mais operacional. E eu tenho um setor de PCP que ele é mais operacional também. Eu tenho que tornar o departamento de compras mais estratégico e o PCP, sim, mais operacional, mas com viés estratégico também, porque o PCP ele tem que estar muito focado no olhar do cliente. Uma visão sistêmica, né? Uma visão de entender qual é a necessidade, conseguir estabelecer as prioridades de clientes. Então, isso... E aí, Igor, eu tô aqui te escutando e aí me faz pensar o seguinte, quando a gente fala em equipes de altíssimo desempenho, que esse é o seu principal desafio, te escutando, para mim fica claro que, e você fez isso muito bem, né, faz isso ainda, é a questão de olhar de fato para essa equipe, dar o tempo e olhar para eles e realmente dar a devida importância para as pessoas. Tem que fazer essa anamnese. Tu tem que entender o papel de cada pessoa nesse sistema e se ela se encaixa ou não se encaixa nesse sistema. A partir do momento que identifiquei essas são as pessoas e eu coloquei essas peças em lugares corretos, onde eu sei que elas vão desempenhar melhor, daí sim tu começa a distribuir as tarefas e começa a cobrar o resultado. Sim. Mas esse trabalho ele demanda. A gente não tem tempo, a gente escuta muito isso dos gestores, né? Mas eu não tenho tempo suficiente, porque existe uma pressão e a empresa vive de resultado. Exato. Né? Ainda mais se tratando de multinacional, enfim, assim, não tem conversa. Né? E aí, como ajustar esse time das coisas? De tu ter uma entrega, mas também ter o tempo de entender e compreender o funcionamento da equipe, fazer com que eles também te admirem e tenham essa confiança em ti. Esse é o grande malabarismo do gestor, né? Então tu tem que ficar gerindo todas essas partes, todos esses malabares, entregar resultado para a diretoria, então mostrar o ponto de partida, a meta e como que tu vai caminhar ao longo disso. E é onde o gestor também cobra, ele tem que ter a ciência do meu plano de ação. O que eu estou fazendo e por etapa. Essa transparência e essa comunicação para todos, um alinhamento. A comunicação é a grande chave. A comunicação, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se instrumica. Então tu tem que ter uma comunicação muito clara com a equipe e com a gestão da empresa.
Tu tem que mostrar o teu posicionamento, que caminho que tu tá levando o setor, e principalmente entender se a gestão da empresa entende como aquilo ali é o caminho que eles desejam. Então essa comunicação, que eu sou o link entre a alta diretoria e a equipe, ela tem que ser clara também. Conta para nós, Igor, quais foram as tuas maiores dificuldades que tu tiveste enquanto gestor, né, com a tua equipe? Bom, foram várias. Eu acho que a maior dificuldade quando tu não tem tanto know-how como o gestor bem no início da carreira é como tu identificar as pessoas e colocar elas nos lugares certos. Porque muitas vezes tu tem pessoas que elas já estão lá há bastante tempo, tu entende o funcionamento e tu entende o funcionamento delas, mas o alinhamento estratégico muitas vezes ele destoa. Então como tu organizar todo esse quebra-cabeça, como tu montar essa estrutura para que comece a gerar resultados. Esse é o grande desafio. Claro, e aí, né, acho que a gente tem que contar muito com o feeling que o gestor vai adquirindo ao longo do tempo, porque ele vai construindo uma bagagem, né, de experiências, onde para ele se torna mais claro, às vezes até intuitivo, né, de captar que daqui a pouco aquela pessoa da equipe vai ter uma performance melhor do que a outra, daqui a pouco um projeto tu pode destinar para outra pessoa, né? Então, assim, é interessante, né? E também ter essa autoconfiança de que as tuas decisões vão gerar o resultado que tu deseja. Exato. A abordagem, ela é bem extensa, tu tem que estar muito bem alinhado. E principalmente tu tem que ter essa comunicação muito clara. Essa é a grande chave de tudo isso, é a comunicação. Te fazer exatamente a pergunta que eu acho que tu acabou já respondendo, né? O que tu considera de imprescindível, né? Para que tu tenha uma equipe de altíssimo desempenho? Comunicação. A comunicação. A comunicação. A comunicação da gerência para a equipe, da diretoria para a gerência. Tá. E nos conta, Igor, tu sempre se comunicou bem? Não. Não. Eu sei. Não. Igor, e além de escutando essa questão da comunicação, é que eu vou fazendo os top 5 aqui para poder Vamos lá. ir trazendo para o pessoal. Quando a gente fala em equipes de altíssimo desempenho, então acho que o primeiro ponto é ter um olhar crítico para a equipe. E ter um olhar, de fato, aberto para compreender as necessidades da empresa e as necessidades do time. A partir desse ponto, você parte para a comunicação. E aí você faz esse alinhamento das estratégias entre o que a empresa precisa, o que você precisa de cada um e repassa. Fiz o apanhado correto? Sim, exato. Muitas vezes as empresas tratam como um plano de desenvolvimento interno de pessoas, tem N siglas para isso. Mas o foco é o desenvolvimento da atividade e alinhado com a estratégia da empresa. Então, como tu conciliar isso? E tem as expectativas das pessoas. Certo. É onde tu também tem que gerir muito. A pessoa criou uma expectativa em cima de uma determinada ação, seja ela por remuneração, crescimento, alteração de cargo. É como tu fazer todo esse contraponto. Que daí volta a sessão lá dos malabares. O gestor ele tem que ficar com os malabares de todas essas peças e conseguir desenvolver a equipe. Tu tem que desenvolver a equipe, entregar resultado. E eu fiquei pensando, né, a gente te fez a pergunta em relação a como, né, para fazer com que a equipe funcione. E para o gestor, o que ele precisa ter, né, para dar conta de tudo isso? Pergunta bem... Vou te ajudar. Me ajuda então, vamos lá. O que você me diz sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio? Essa é imprescindível. Inteligência emocional, pra não chutar o balde, porque eu imagino que tem momentos, né? A gente sabe que tem momentos que dá vontade de chutar, mas não dá, né? E aí, como é que a gente faz para adquirir o equilíbrio? Olha, são muitos momentos, eu acho, de reflexão a partir da... Existe o remédio dos 30 segundos que eu uso bastante. Eu acho que é aquele momento que tu coloca um gole de água na boca e segura para não dar a resposta que deveria. E é o momento que tu começa a fazer essa digestão e daí sim, ok, eu tenho que ir por esse caminho. E tu tem que ter a inteligência emocional bastante aguçada porque tu tem que saber o momento de avançar e retroceder.
Então, tu tem que fazer todo esse jogo. E uma das coisas que me ensinou muito isso é a questão da negociação. A negociação com os fornecedores me deu muito subsídio para negociar com a equipe, porque o gestor, ele, além de ser um professor, ele é um grande negociador. Ele tem que negociar com a equipe, ele tem que fazer com essas trocas com a equipe. E a negociação, ela me deu muita base para isso também. Então, numa negociação, o quanto que eu vou avançar com o fornecedor, o quanto que eu tenho que retroceder para conseguir alguma coisa, é todo esse jogo de cartas. E conta para nós, assim, na prática, né? Qual é o grande segredo de um bom negociador? Paciência. 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 E aí a gente volta, eu faço o link da paciência com as equipes de altíssimo desempenho. Porque como é que a gente vai conseguir ter uma equipe de altíssimo desempenho se a gente não der um tempo para que as pessoas consigam demonstrar o potencial delas? Aí entra o papel do gestor frente à diretoria da empresa. Ele segura essa pressão para que a equipe trabalhe. E ele Então, não repassa. E ele não repassa. E daí entra a inteligência emocional do gestor. Porque às vezes a gente se Porque- sente uma panela de pressão, Exato. né? Ele está segurando toda essa pressão que vem de cima para deixar a equipe aliviada para que ela possa trabalhar. Porque se todos estiverem nesse mesmo sistema de pressão, o sistema ele colapsa. E outra, né, Igor, como é importante o gestor ter essa autoconsciência de que sim, que ele está estressado, de que ele está recebendo uma pressão e que ele precisa dar conta disso. Porque se ele não se ele não toma consciência disso, né, a nossa tendência é reagir, né, de forma impulsiva. E aí a gente coloca os pés pelas mãos. Exato. Daí Então, entra a inteligência emocional. E isso, a importância de respirar, às vezes de sair do corpo que não te pertence. Isso, de olhar se a situação de afastar, fora. isso, de se afastar dessa situação. Então, gente, vocês acreditam que já tá na hora da gente terminar nosso Mas eu tenho mais uma bate-papo? pergunta. Igor, nos conta sobre a questão da rotina. O que não pode faltar numa rotina de um gestor? Diálogo. Ele tem que dialogar muito com a equipe. E ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque elas sempre vão trazer, ou podem trazer algumas queixas, e dentro dessas queixas tu tem que fazer o filtro também, aquilo que está incomodando a pessoa e o que tu pode ajudar como um gestor a desenvolver essa pessoa, ou retirar esse peso dela para que ela possa desempenhar melhor. Pra gente finalizar. Não, calma, eu tenho mais uma pergunta. Tá, vai. Gostaram das Igor, perguntas? A gente adora, a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando, porque então é um vamos, assunto... tem tempo. É um assunto que a gente ama. E é bom conversar com pessoas que têm o conhecimento e que têm experiência para Propriedade, poder, né? Para poder compartilhar com a gente. Obrigado. Igor, como é que é o momento onde a gente decide fazer uma substituição para que a gente mantenha a nossa equipe em altíssimo desempenho? Bah, essa pergunta tu bateu no rim, né? A própria equipe começa a dar sinais de quando uma dessas peças ela não está performando bem, ou quando ela começa a destoar. Então é onde gera os pontos de alerta para o gestor e coloca mais foco naquilo. Então tu começa a entender aonde a equipe ela não está com aquela sinergia e quem está destoando desse grupo. E daí é o momento de fazer a substituição. Por vezes isso é muito difícil, porque o gestor ele também tem que separar a questão da amizade que tu acaba formando com o time, né? E aquele papel de pai, aquele papel de professor, e olhar para o lado racional da empresa. E um desligamento, ele é sempre traumático. Ele não é traumático só para quem está sendo desligado, ele é traumático para um gestor também. Porque muitas vezes, dependendo do comprometimento que tu tem com a equipe, tu tá assinando o atestado que tu não conseguiu desenvolver aquela pessoa. Então é onde tu tem que voltar, não, o que é problema meu, o que eu posso resolver, o que eu fiz pela aquela pessoa, por aquela equipe, e o que é problema da pessoa que ela não quis se desenvolver. Que legal, Igor, te escutando assim, me faz pensar muito a importância do autoconhecimento também, né? Para que tu tenha essa clareza dessa percepção, né, do que realmente de fato é, né, da tua ouçada, o que não é, né? E requer muito autoconhecimento, muita percepção. Então isso é bem bacana. E aí, olha, o Igor trouxe insights maravilhosos para quem quer construir equipes de altíssimo desempenho.
Ele falou sobre percepção, diálogo, a comunicação, uma comunicação fluida, a questão do olhar estratégico e do equilibrar as estratégias da empresa. Perfeito. Sim. E nos conta uma coisa, nessa sua trajetória, né, a gente já falou ali 2000 e alguma coisa, não vamos ficar entrando nos detalhes, mas você não se desenvolveu de luz. Não, de forma alguma. Como é que foi o seu processo a partir daquele momento, você falou ali para nós no início, que foi um divisor de águas, quando você entendeu que para ter equipes de altíssimo desempenho, você precisaria olhar para as pessoas e, né, intrinsecamente também se conhecer melhor. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa trajetória na busca por esse desenvolvimento? Acho que a partir do momento que eu tomei a decisão de me tornar um gestor, eu precisei não só buscar na base dos gestores que eu tive como exemplo, mas buscar alguns treinamentos. Então, alguns treinamentos a empresa me proporcionou e outros eu busquei por conta. A empresa me proporcionou treinamentos excepcionais, maravilhosos. Um deles que mudou bastante o meu conceito, assim, foi a questão de multidisciplinar. Então, eles pegaram pessoas das áreas técnicas, comerciais, estratégica, produção, e nos levaram para um passeio nas montanhas. Isso foi na Áustria, Isso né? foi na Áustria. Eu não queria falar, mas tudo bem. Isso foi na Áustria. Com licença. Ele não quer parecer uma pessoa assim chique. E lá eles nos colocaram em situações vivenciais, obrigado, e que dentro das características de cada um, nós tivemos que tomar decisões e chegar a um objetivo, enfrentando N dificuldades. Reais E dificuldades. Detalhe, não era nevasca, ventania, real. neve até o joelho, entender algumas pessoas que não estavam preparadas para aquilo, seja física ou psicologicamente, e como um time, todos tinham que chegar a um objetivo. Nós pegamos ventos de 120 km por hora. O objetivo era o mesmo. E o objetivo de todos era o mesmo, era chegar ao ponto X que a equipe de desenvolvimento tinha traçado para nós. E nós tínhamos que fazer isso durante 3 dias, N percursos, e o último desafio era guiar o diretor da empresa até esse ponto. Então nós tivemos que montar o roteiro, nós tínhamos que levar ele e retornar em segurança e proporcionar para ele a melhor experiência. Meu Deus. Então, isso foi um grande divisor para mim na questão de treinamentos. E claro, eu tive outros treinamentos de consultorias, terapia. Então, isso ajuda muito a criar uma base bem sólida e construir toda essa parte de gestão. E ajuda muito a ler as pessoas, porque tu trabalhando com multitarefas, tu entende que cada organismo funciona de uma forma, e daí tu consegue montar melhor todos esses organismos, todos esses mecanismos. E é muito bacana, né? A gente se dá conta de que existem ferramentas, né? E a gente tem que buscar. A responsabilidade do nosso desenvolvimento é nosso, né? 100% é nosso. Eu tô te escutando falar e vou ter que compartilhar. Eu tenho feito ultimamente algumas caminhadas com um grupo, que são caminhadas de longa quilometragem. Longa depende pra quê? Pra mim é longa. Que são 20, por exemplo, a última que a gente fez foram 23 quilômetros, morro acima. Entendeu? E aí, o quanto a nossa mente, ela é o que vai nos guiar. Só que, claro, a gente tá falando isso porque pra nós, daqui a pouco é óbvio, mas pra quem tá nos escutando, talvez não seja. A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível. E aí eu tava fazendo com uma amiga que ela corre há anos, faz maratona, não sei o quê. E a gente começou a caminhar de noite. Ela falou, olha, vamos tentar acelerar agora, porque de noite é melhor, porque a gente não enxerga o morro. Então a gente vai. E aí quando começou a clarear o dia e tal, ela falou, não olha muito pra frente, olha ali 2 metrinhos e vai seguindo. Porque se você olha o morro, você quer desistir. E foi o que aconteceu. A hora que eu olhei pra cima, que só tinha morro, eu terminava um morro, tinha outro morro, eu pensei, meu Deus, agora eu vou abandonar isso aqui, mas não dava. Terminei. Te ouvindo,
como é que tu faz o cumprimento de uma meta? Se te derem uma meta e ela for extremamente alta, tu vai olhar para aquilo como uma montanha, eu não vou conseguir chegar lá. Agora, se tu dividir essa meta em várias metas pequenininhas, em várias frações, tu vai atingindo uma por vez. E a importância de a gente perceber, né, que a gente vai avançando e comemorar diante de cada avanço também. E sem dúvidas, acho que nos colocar, ter empatia com o nosso time, que do mesmo jeito que nós, às vezes enxergamos situações e pensamos, meu Deus, não vou conseguir, que eles também. Então, poder buscar estratégias para facilitar a caminhada deles, isso também vai nos favorecer a ter equipes de altíssimo desempenho. Trabalhar como um guia. Exato. Trabalhar como um guia. Onde tu bota a tua experiência à frente do time e tu puxa esse time. No treinamento esse na Áustria foi exatamente isso. E o guia, ele ia trocando constantemente. E o time, ele tinha que seguir o guia. Então, muitas vezes, tu não tinha experiência de enfrentar aquele obstáculo, tu tinha que ter a humildade de olhar para trás e ver quem tinha mais experiência naquele tipo de situação e puxar ele para frente, que ele seria o guia naquela etapa. Muito legal. Para a gente encerrar, assim, nos conta rapidinho, o que o Igor de hoje, né, com a experiência vasta que tu tens, né, em gestão, o que tu diria para o Igor que estava iniciando lá em 2000 e alguma coisinha. Não vamos botar os números, deixamos assim. Acredita no teu potencial, que vai dar certo. Haja com calma, tranquilidade e serenidade. Esse é o grande recado que eu deixo pro Igor do passado, para ele poder chegar aqui onde eu estou hoje. As pessoas hoje em dia têm muita pressa, né? Bastante. Estão muito imediatistas, não conseguem esperar o tempo das coisas. E isso, acho que é um papel fundamental quando a gente fala em equipes de altíssimo desempenho e de vida. Eu e a Elisa, a gente conversa muito sobre isso. Essa semana a gente tá com substituições aí na nossa equipe. E aí a gente sempre se olha, a gente respira e a gente diz, bom, a gente precisa dar o tempo pra gente colher alguns resultados. Não adianta a gente ter ansiedade, mas claro, o desejo é que sim, que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas elas não acontecem. Cada um amadurece num tempo, né? Cada um e cada situação amadurece num tempo. Então, tu não pode apressar e também não pode retroceder. Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio. Como construir equipes de altíssimo desempenho, com o nosso primeiro convidado, o Igor Rossi, que está com a gente aí há alguns anos, trabalha com a nossa equipe. E, Igor, foi um prazer te receber. Que a gente possa ter outros momentos assim e que você siga sendo um gestor exemplo, né? Um gestor onde a sua equipe tem o desejo de se inspira, né? Acho que essa é a palavra, onde eles possam sempre ser inspirados por você, pelo seu caráter, pela sua forma de trabalho, por esse seu olhar, que é um olhar lindo, e por isso que a gente te trouxe aqui hoje, porque Muito não obrigado. são todos os gestores que enxergam assim. Obrigado de coração.